O movimento Júnior em Campos nasceu basicamente da classe dos dentistas, que estavam em francas realizações em Campos, inclusive através do começo da Faculdade de Odontologia de Campos. E um desses integrantes da classe dos dentistas era o Dr. Jairo Pontes. Jairo Pontes era do Lions Clube de Campos, o mais antigo, mas numa viagem feita a Petrópolis, ele conheceu o movimento Júnior lá e se encantou, vendo que na mocidade de Campos haviam pessoas que se enquadravam nesse perfil. Então, ele voltou a Campos, reuniu alguns colegas dentistas e mais outros agregados, e daí surgiu a ideia da fundação do nosso capítulo, que nós carinhosamente na época chamávamos de Cajuca. Eu fui o terceiro presidente em 1964. Era um ano muito difícil, 1964, data do movimento militar, né, que derrubou a democracia no Brasil e que durou quase 20 anos. Mas nesse momento nós estávamos focados para a formação de lideranças jovens, né? Mas queríamos movimentos que ajudassem a cidade como um todo. Então, para você ter uma ideia, em 3 anos, ou menos de 3 anos, nós balançamos o coreto em Campos, por assim dizer. O noticiário da Câmara Júnior em Campos, nos jornais, era predominante, né, em relação às outras instituições. Era uma mescla de experiências e de propostas próprias para tocar o movimento. No ano de 63, nós fizemos a primeira grande realização, que foi a criação do Clube de Diretores Lojistas, hoje Câmara de Dirigentes Lojistas. Foi um trabalho feito quase que a pé, percorrendo o centro da cidade, porque o comércio da cidade ele era muito mais concentrado no centro do que nos bairros, através de panfletos, conversando com os comerciantes de todo aquele centro da cidade, nas lojas comerciais, nós passamos a ideia da criação de uma entidade que fosse diferenciada da Associação Comercial de Campos, porque a Associação Comercial já era uma entidade já centenária quase, e que cuidava muito mais desses outros ramos comerciais, principalmente os atacadistas. Então nós sentimos a necessidade de seguir uma tendência nacional que era o lojismo, que era um outro perfil do comerciante, aquele que se preocupava com o seu cliente, com a sua vitrine, com as novidades, com o crédito. Então nós fomos vitoriosos nessa empreitada, que durou pouquíssimos meses, e acabamos fundando o primeiro Clube de Diretores Lojistas da cidade. Um detalhe interessante é que na ata de fundação do Clube de Diretores Lojistas, a ata foi realizada, escrita, num livro da Câmara Júnior e não no livro do Clube de Diretores Lojistas, que seria o primeiro livro de atas, né? Eu tenho a honra de estar ali presente com o meu nome como autor do projeto que foi apresentado numa reunião especial. Em 1964, nós partimos para uma outra realização, sentindo que a cidade precisava de uma atenção especial para deficientes de um modo geral, principalmente deficientes visuais. Nós começamos a fazer contatos com São Paulo e Rio de Janeiro, buscando as bases dos movimentos nessas cidades para que pudéssemos adaptá-los à nossa realidade. Então nós fazíamos reuniões na residência da dona Diva Goulart, que era esposa de um médico famoso em Campos, Dr. Mário Goulart, já era estudante de jornalismo na antiga FAFIC, era uma pessoa da sociedade muito bem relacionada, e pedimos a ela autorização para nos reunirmos na casa dela, porque naquele início do movimento militar havia sempre uma dúvida, como vamos nos reunir sem despertar, né, do comando militar, se não estamos fazendo algum tipo de subversão, alguma reunião, digamos assim, inadequada para os objetivos dele. Havia um clima de muita preocupação nesse sentido.
E nós nos reunimos, então, a convite, depois do nosso contato, na residência Dona Diva Goulart. Ela foi a primeira presidente da Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais, nome APOI. E por que esse nome APOI? Por que nós não nos filiamos às APAIs que já existiam no Brasil? Porque Dona Diva, muito ciosa da sua cidadania, ela queria um nome diferente, uma coisa retintamente local. Então, encomendou a mim, que fiz parte das reuniões com o Lindolfo, com o Geraldo Issa, com outros companheiros na residência dela, eram pelo menos 6 nossos companheiros. Eu criei o nome APOI, fugindo do nome APAI, que era nacional, a pedido de Dona Diva, né? E ela me encomendou ainda mais, que criasse a sigla. A sigla foi essa, APOE, que dá um sentido também de apelo para que a comunidade apoiasse o movimento. Nós havíamos vencido a barreira familiar de começar a trabalhar antes de ter um curso superior, que era o desejo de meu pai, que todos os filhos tivessem um curso superior. Eu venci essa barreira, fui trabalhar em Niterói. Após 1 ano e meio, retornei a Campos. Saí da área bancária e fui para a área securitária. Nesse período, eu travei conhecimento com Amaro Gimenez, que era diretor de 3 usinas na época. E fui convidado para fazer parte da Câmara Júnior. Em pouco tempo, ocupei a secretaria, logo em seguida, ocupei a presidência. Recebi aqueles treinamentos de oratória, dicção, impostação da voz, treinamento de liderança, e chegamos até a ocupar um cargo de diretor nacional de assuntos econômicos. A Câmara Júnior foi para mim, como eu costumo dizer, uma catapulta. Me pegou no anonimato e me jogou no seio da sociedade. Nessa visita ao Paraguai como chefe da delegação brasileira, um evento internacional, deu uma página inteira num dos principais jornais da época em Campos, que era o Monitor Campista. Uma primeira página inteira. Então eu tenho uma gratidão muito grande à Câmara Júnior por ter me jogado na sociedade. E eu soube, obviamente, aproveitar essa oportunidade que foi me dada. Na minha época, como presidente do Senado JCI Brasil, eu tinha o nosso companheiro de Campos, o Elito Gomes Alves, que foi meu secretário. E nós fizemos uma visita a 20 OLMs de todo o Brasil, levando a mensagem não só do juniorismo, como do Senado também. E nesse período, nós conseguimos implantar a Convenção Nacional dos Senadores, porque até então só existia a Convenção Nacional dos Membros da JCI, que são aqueles de 18 a 40 anos. E nós conseguimos também implantar e criar a Convenção Nacional dos Senadores, que perdura até hoje. Na minha gestão como presidente da JCI Campos, nós tivemos diversos eventos, entre eles a Festa do Saber, e que no ginásinho do Automóvel Clube Fluminense nós colocamos 500 pessoas para prestigiar os melhores alunos daquele ano nos diversos colégios públicos do município. Nós realizamos o FESCamp, entendeu? O Festival Campista de Futebol e dentre outras realizações que a JCI Campos sempre esteve à frente desses grandes eventos em nossa cidade. Eu fui um dos membros que mais fundou capítulo na região. Fui presidente do Senado JCI Brasil, Campos e Nacional. Todas as convenções durante a minha gestão, eu visitei todos os capítulos no sul e no norte do país. É bom fazer uma observação que o senador JCI, ele não desvincula do seu capítulo onde filiado. Então, só que eu deixo de pertencer ao capítulo filiado. Eu passo a pertencer diretamente dentro da JCI Mundial. Além das fundações de capítulo, eu fui
todas as convenções nacionais durante a minha gestão. Eu fiz parte da comissão, fui chamado para fazer parte da comissão da fundação de várias entidades. Como também fiz parte das comissões pelas quais recepcionam os presidentes nacionais e alguns membros da JCI de outros países. Para ser júnior, você tem que ter uma característica de líder. E essa liderança é aperfeiçoada dentro da convivência e da prestação de serviço pela qual você presta a JCI Nacional. Tive uma grande alegria de entrar para a Câmara Júnior, porque lá encontrei grandes amigos, fiz grandes amigos e nos tornamos como uma família. E o principal treinamento que eu tive na Câmara Júnior foi uma inibição terrível que eu tinha de falar. Eu não conseguia falar, não conseguia. Até hoje ainda tenho alguma dificuldade. Mas foi quando eu me soltei. Eu era professor e não podia dar aula teórica porque eu não sabia falar. Então o curso de oratória foi a principal ferramenta minha de trabalho na Câmara Júnior. Fizemos também lembrei agora, uma atividade muito interessante. A primeira vez que fizemos foi fazer debates com os candidatos a prefeito de Campos. Fizemos aqui também, a nacional aqui em Campos também. Teve Antônio Évio, que era o presidente da Câmara Júnior no Brasil. Foi feita aqui uma reunião em Campos também. A gestão atípica. Primeiro, porque eu fui o presidente mais jovem. Segundo, primeiro presidente solteiro. Terceiro, com menor tempo de mandato. Menor tempo de mandato por quê? Com a mudança estatutária da Câmara Júnior do Brasil, as gestões pararam de ser de junho a maio para janeiro a dezembro. Então eu tomei posse em junho, com a presença do presidente nacional na época, Odemar Nunes, de Espumoso, Rio Grande do Sul, com a presença dele, de autoridades locais, muitos companheiros e futuros companheiros no então auditório do Palácio da Cultura em Campos. Essa mudança de junho a dezembro, 7 meses, foram muito marcantes, não só para mim, para todo mundo juniorístico. Primeiro, nós reformamos a sede e também implantamos um novo sistema de secretaria na parte administrativa. Outra coisa importante da nossa gestão foi o ingresso de 9 novos companheiros, entre eles 2 que chegaram à presidência nacional, Andral Nunes Tavares Filho e Fabiano Artis Martins. Outro ponto importante foi o apoio do então senador JCI Amaro Peçanha Gimenez. Nós criamos a Associação dos Diabéticos de Campos. E isso foi muito importante na nossa gestão. E naquele ano nós tivemos a oportunidade de executar vários projetos que beneficiou a nossa gestão em razão de ser o aniversário da Câmara Júnior. E naquela época havia no capítulo uma unidade de pensamentos, de ações voltada para o trabalho em equipe e que nos proporcionou um êxito bom em toda a gestão, contando com o apoio de ex-presidentes muito presentes, de senadores, uma comunidade voltada para aceitar o tipo de projeto que nós oferecíamos e nós éramos bastante participativos na comunidade. Isso fez desse ano de 1987 um ano com marcos importantes, né? Marcamos na comunidade com um marco dos 25 anos na entrada da cidade, com uma festa maravilhosa na comemoração dos 25 anos, com a presença maciça de ex-presidentes, né? E tudo isso engrandeceu. Nós fomos favorecidos com todos esses fatores que beneficiaram a nossa gestão, porque houve também muitas outras gestões maravilhosas, antes e depois de mim. Companheiros que foram admitidos como membro ativo na nossa gestão
foram companheiros que sobressaíram na comunidade? Em 1991, eu fui presidente nacional e rodei boa parte do Brasil, fui ao exterior pelo menos umas 2 vezes e lembro assim com carinho, eu fiz a reforma dos estatutos, na época me desaconselharam, não mexe nesse vespeiro, e eu fiz uma reforma completa dos estatutos nacionais. Fui o representante do Brasil que chefiou a delegação brasileira num evento realizado pela ONU. A ONU, durante uma semana, afastou todos os seus embaixadores de todos os países e colocou jovens da Câmara Júnior para representar seus respectivos países. Então, nós debatemos, deliberamos, votamos coisas para melhorar o mundo. Foi um treinamento assim, muito interessante. E, como é importante, também destaco que, para me preparar para ir para a ONU, eu estive com o presidente da República, com vários ministros, para colher elementos sobre o nosso país, até para saber como o nosso país estava sendo orientado lá na ONU, né? Até para não criar nenhum tipo de contrariedade, né? Então, busquei ter essa coerência. Isso tudo me ajudou muito, pessoalmente, a me sentir uma pessoa útil, uma pessoa com capacidades de realizar coisas importantes. E eu acho que isso também é uma das coisas importantes que a Câmara Júnior traz para o jovem, ele se sentir membro de algo importante, se encontrar com autoridades importantes e executar projetos que vão deixar marcas pela comunidade onde a gente está instalado. Destaco na Câmara Júnior o companheirismo com os membros, e principalmente a interação, o dia a dia, que é muito importante na vida de qualquer jovem que se inicia na vida. E a nível local, o que a gente relembra das atividades desenvolvidas foram a campanha Carnaval Sim, Violência Não, iniciada em nossa gestão, e a nível local, e a nível nacional, foi o prêmio da JCI de 100% de eficiência administrativa. Durante o ano de 1995, o prêmio otorgado na Escócia, em Glasgow, no Congresso Internacional. Em 1989, lendo o Jornal do Brasil, eu vi uma matéria com o Austragésimo de Ataíde, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras, e naquele momento ele falava que ia fundar em Campos uma escola, ou seja, uma faculdade de lideranças. E nesse momento, eu vendo que eu tinha a vontade de ser presidente da Câmara Júnior, já planejei para o dia que eu fosse presidente, eu convidá-lo para fazer uma palestra na Câmara Júnior. Então, uma das grandes coisas que a gente fez na Câmara Júnior foi a oportunidade de trazer o presidente da Academia Brasileira de Letras em Campos para fazer uma palestra para mais de 200 jovens naquele momento. Então, me realizei em tantas outras coisas no Movimento Júnior. Na minha gestão como presidente, houve a coincidência de estar sendo realizada no Brasil a Eco 92. E isso influenciou bastante as ações que nós desenvolvemos no capítulo daquele ano. Mas o mais importante não foi as ações costumeiras que se faz na Câmara Júnior. Eu quero realçar aqui qual foi a importância da participação na Câmara Júnior para mim, para minha família, para minha vida profissional. Eu tenho 2 filhos e com certeza a educação deles foi muito impactada pelos aprendizados que eu tive na Câmara Júnior. A nível profissional, a escola de liderança que a Câmara Júnior ela se aplica em todas as áreas de atividades. Profissionais, comunitárias, tudo que você se envolve, você aplica os aprendizados da Câmara Júnior. Na verdade, a minha caminhada se iniciou em 1994, quando o Renato Barbosa era presidente e me trouxe para a Câmara Júnior de Campos dos Goytacazes. O foco da minha gestão foi na área fiscal. Consegui trazer a Câmara Júnior para um saldo positivo. Fiz várias campanhas na área comunitária, como, por exemplo, junto aos idosos dos asilos, campanhas também junto ao Hemocentro de Campos, capitaneado na época pelo Dr. Antônio de Pádua, né, de forma a unir cada vez mais os juniores.
Focamos também na capacitação, na oratória e levamos uma grande comitiva à Convenção Nacional do ano de 1998. Nesta convenção, conseguimos um destaque como presidente local, a tal ponto que fomos convidados pelo presidente nacional eleito, Carlos D'Agostini, para assumir a assessoria legal da Câmara Júnior do Brasil no ano de 1999. Assim sendo, em 1999 trabalhei como assessor legal nacional junto à Câmara Júnior do Brasil. No ano de 2000, fui eleito presidente da região Centro. E no ano de 2001, fui eleito vice-presidente nacional da Câmara Júnior do Brasil. Tem uma curiosidade que eu sou provavelmente o único junior que fui durante 3 anos seguidos assessor legal da Convenção Nacional. Ou seja, no ano de 99 eu fui o assessor legal porque era de ofício. No ano de 2000, na presidência do nosso companheiro Spazini, eu fui convidado a ser o assessor legal nacional porque eu havia realizado um trabalho de confecção do Estatuto da Câmara Júnior Juvenil e por conta disso, naquele momento, eu era a pessoa mais abalizada para estar na assessoria legal. No ano de 2001, na gestão do nosso companheiro Avelino, também fui convidado a ser o assessor legal nacional. Essa é uma curiosidade que está em meu currículo junior e que também me dá muito agrado. Eu sempre quis conhecer o movimento. Até que um dia, em 1989, né, o Toninho Viana, meu irmão, me fez o convite e eu fui conhecer o movimento da Câmara Júnior. E lá cheguei, gostei, tomei posse no dia 3 de setembro de 1989. E quando eu fui minha primeira reunião na Câmara Júnior, eu fiz até uma promessa para mim mesmo, de que ali a gente chegaria a ser presidente da organização e que eu vendo até um amigo nosso, companheiro nosso, que já se foi há tempo, que falava que teria 25 anos de presença 100%. Eu fui e falei, eu vou passar você, eu vou chegar de 25, eu vou ultrapassar você nessa frequência de 25 anos 100%. Eu sabia que era difícil, né? Mas não era impossível. E graças a Deus eu cheguei não só aos 25 anos de frequência 100%, como já vai completar agora dia 3 de setembro, 29 anos de frequência 100%. Acredito eu que é um fato inédito dentro da organização e fizemos vários eventos, que eu posso relacionar alguns deles. A primeira coisa que nós fizemos foi reformar o capítulo e a segunda foi abaixar a mensalidade de R$20 para R$10. E fazendo isso com isso que todos os companheiros ficassem em dia com o movimento. Nós fizemos jornalismo em ação na comunidade da Linha, jornalismo em ação lá na comunidade de Donana. E nós realizamos um campeonato de futsal de bairro, onde nós conseguimos reunir 4 bairros da nossa cidade e fazendo uma final no Automóvel Clube. Nós fizemos um festival de pipa muito bonito, trouxemos uma equipe maravilhosa de São Gonçalo para fazer demonstração no festival de pipa. Nós fizemos bingos, nós reformamos a galeria de presidente, aquelas cadeiras hoje lá de presidente e do assessor e do secretário foi construído na nossa gestão. Então, nós fizemos concurso de redação nas escolas. Então, nós fizemos vários eventos. Tinha evento praticamente toda semana. Participamos da convenção regional em Caeté, onde nós trouxemos toda a junta, a primeira vez que toda a junta diretiva veio em Campos, foi na nossa gestão, do secretário ao presidente. Fizemos uma visita na plataforma da Bacia de Campos, e na volta nós fomos para a convenção em Caeté. E com muito orgulho nós terminamos a nossa gestão com sucesso e que vários companheiros após a nossa gestão vieram elogiar realmente a nossa gestão, que realmente foi uma gestão feita com amor e com carinho. A Câmara Júnior me deu a oportunidade de exercer vários cargos. E tive fazer de presidência na virada do milênio, onde de 2000. Iniciei a minha gestão com uma campanha farol do também, campanha do Samsung e também cada vez ver a cidadão. Nesse ano fizemos um evento no Teatro Trianon, com 900 crianças. Foi um concurso de realização desenho em uma peça teatral. Foi muito bom esse evento, pois
as crianças que lá tiveram, mudaram a vida deles. E ao final da minha gestão, não fomos na Convenção Nacional em Cascavel. Ganhamos o prêmio da ação maior, mas também a delegação mais distância. A Câmara Júnior foi muito importante na minha vida, porque tinha muito amigos. Hoje, me tornei o cara deseja da fora da visão, porque sou um hermético, mas nada me abala. Graças a minha filha e a meus amigos, nada me abala. Fé em Deus, fraternidade, justiça econômica, leis, personalidade humana e servir a humanidade. Essas são as palavras que norteou toda a minha vida depois que iniciei na JCI Campos em 1997, na gestão do meu amigo Dari Rodrigues. A minha gestão ela ficou marcada por um trabalho social muito intenso que nós nos dedicamos a unir o juniorismo, aqueles membros mais afastados, através de muitos eventos sociais. Iniciamos com o baile juniorismo, né? Foi um baile que reuniu, inclusive, não só membros, ex-membros afastados, como também senadores, foi muito interessante. Fizemos também o evento que foi o baile beneficente, baile tropical, né? Beneficente ao nosso também companheiro Zé de Jesus, saudoso, também foi um grande sucesso, né? Fizemos também o baile Disfarça e Venha, também muito entretenimento com esse propósito de unir, né, os membros júniores, alimentando assim o espírito de companheirismo. Um dos primeiros eventos que nós desenvolvemos dentro da nossa gestão, de 2002, foi o Café Júnior, que nós nos reuníamos uma vez por mês com grandes líderes de destaque dentro da nossa comunidade, tanto dentro da Câmara Júnior de Campos quanto do município, para agregar força e capacitação dos membros da Câmara Júnior de Campos. Na minha gestão de 2002, nós estávamos completando 40 anos de instituição. Como eu fui a primeira mulher presidente, teve um grande destaque na mídia, né? Em 40 anos de instituição, a primeira mulher presidente, lançamos o selo de 40 anos da Câmara Júnior de Campos e tivemos um grande papel de destaque dentro da mídia em Campos, jornais, entrevistas e na mídia em geral. E nós trabalhamos, que eu me lembro da Câmara Júnior, a importância do engajamento dentro da sociedade. E, por exemplo, o Porto do Açu foi uma luta e uma bandeira também da Câmara Júnior. E na minha vida, a Câmara Júnior sempre tive assim, como um patamar de conhecimento, até de lideranças jovens, que a gente começa a aprender desde a questão de estatuto, palavra livre, tudo leva as pessoas a desenvolverem a aptidão de liderança e sempre ter uma voz ativa dentro da sociedade. A participação nos conselhos municipais, sindicatos. Então eu vejo que a Câmara Júnior tem um perfil muito amplo em relação ao jovem que quer um crescimento pessoal e até mesmo dentro de uma sociedade que é separada em feudos. Então ele se insere de uma forma bem ampla, que ele pode participar de todos, assim que desejar. Na minha gestão, nós tivemos a oportunidade de reativar uma característica muito forte da nossa OL, que é a capacitação. Então, estar na JCI é a gente se capacitar nas mais variadas dimensões. E nós tivemos possibilidade de ir a algumas OLs, ou seja, organizações locais, para que a gente pudesse reativar as nossas habilidades enquanto instrutor. Tivemos a oportunidade de participar de alguns concursos, tivemos a oportunidade também de participar de um congresso, e o congresso foi mundial. Nesse período também da minha presidência,
aconteceu um momento bem difícil na cidade, que foi de enchente. Então, havia uma quantidade expressiva de pessoas precisando de doação e havia uma quantidade expressiva de pessoas precisando de material para ser doado. Mas ninguém fazia esse intercâmbio ou esse meio de campo. E nós, enquanto JCI, tivemos a possibilidade de buscar esse material e de distribuir para as pessoas. E no ano de 2008, como presidente, reativamos o Almoço do Asilo, que era um evento que já vinha acontecendo há muito tempo pela JCI e estava um pouco esquecido, né? Realizamos também, como um ano eleitoral, um projeto que depois se tornou um projeto constantemente executado, o Fale com o Candidato, Conheça o Candidato. Tivemos a Convenção Nacional em Chapecó, que levamos um grupo de 12 pessoas e dali surgiu a ideia da Convenção Nacional em 2011 ser realizada em Campos. Nós fomos a Curitiba na Convenção Nacional de ônibus, tivemos em torno de uns 35 pessoas participantes, membros ativos, sênior, senadores. Fomos ao encontro regional em São Paulo, época em que o nosso presidente nacional veio a Campos, o Gilson, que nos deu a oportunidade de divulgar a JCI através de entrevistas em rádio, entrevistas na TV. Fomos ao Porto do Açu, época que estava em obra, e o Gilson foi com a gente. Tivemos também a oportunidade de proporcionar à JCI o capítulo 100%, que é cumprir com todas as tarefas legais junto à JCI Nacional, junto à JCI Mundial. E com isso, nesse trabalho de participação, de dar continuidade a projetos de anos, né, feito como o Asilo Monsenhor Severino, né, a participação que a gente tem lá há anos, conseguir unificar e juntar todos esses membros que estavam um pouco afastados, que estavam distantes, e trazer membros novos, membros, até filhos de ex-membros, né, de senadores e sêniors. Uma outra coisa que nos proporcionou a participação e a convivência na JCI foi participar de um antes, durante e pós Convenção Nacional, que foi quando nós tivemos a participação na gestão do Sinésio em 2011, da convenção no Sesc Mineiro em Gruçaí, que foi assim um movimento, um trabalho muito grande e que nos proporcionou uma satisfação e um resultado muito grandioso para a JCI Campos. No ano de 2009, gestão do meu companheiro Alves, eu tive a oportunidade de exercer o cargo de diretor de captação e manutenção de membros. E já no ano de 2010, eu tive a oportunidade de servir a JCI tanto como o presidente subsequente e como o diretor do encontro regional que nós realizamos naquela gestão. Foi muito importante o encontro regional porque a gestão que viria seguinte, que foi a minha presidência no ano de 2011, ela foi uma gestão que finalizou todo um projeto da JCI Campos então, porque nós tínhamos nos candidatado e nos elegidos a sediar a Convenção Nacional, que foi o grande projeto da minha gestão. Então, 2011, nós tivemos muita capacitação, tivemos muitas palestras, mas o grande evento da minha gestão foi a Convenção Nacional realizada naquele ano no Sesc Mineiro, fato que muito me orgulha e orgulha muito a JCI Campos como um todo. E a destacar na minha vida juniorística, as minhas experiências juniorísticas, eu não tenho como fugir à realização da Convenção Nacional como grande destaque, por alguns motivos. O primeiro deles é por ser a consagração de um projeto que envolveu todos os presidentes imediatos que me antecederam, porque você não faz um projeto dessa envergadura numa única gestão, então é a soma das gestões anteriores. E o segundo fato, e talvez o mais importante dele, foi a vivência juniorística envolvida num projeto dessa envergadura. Então, como destaque da minha vida juniorística, apesar de ter a relevância de vários aspectos que aconteceram desde que eu me destinei para cá,
mas o grande destaque da minha gestão 2011 foi a vivência juniorística, a união e a clara visão de que, somado forças de poucos companheiros, foi possível realizar com excelência um grande evento que nos enobrece e nos orgulha até hoje. Nós passamos por um momento que nós precisamos fortalecer o juniorismo, que é uma das bases da JCI. Então, uma das nossas preocupações, porque era um ano exatamente depois dos 50 anos, 2 anos depois da Convenção Nacional, era o de 2011, que nós recebemos ela, que foi em Gruçaí. Nós estávamos fechando um ciclo de júniors, de um grupo. Então, nós precisávamos começar uma renovação. Então, eu peguei o final de um grupo muito forte, tentando dar o pontapé inicial para agregar novos membros, novos valores. Então, desde janeiro daquele ano de 2013, nós começamos a participar de eventos, promover reuniões por toda a cidade, inclusive nas praias campistas, para divulgar a JCI, que até então não estava aparecendo tanto no cenário campista. E fizemos uma cerimônia de posse dentro da OAB Campos, que contou com 200 pessoas, tendo a presença de 2 juízes e de 5 vereadores, entre outras autoridades de Campos, de maneira a divulgar as ações e o que seria aquele ano de 2013. Promovemos mais de 10 cursos naquele ano, participamos da Convenção Nacional e conseguimos aumentar o número de membros em cerca de 75%. E conseguimos manter alguns bons valores para os próximos anos. A marca que eu acredito que foi da minha gestão realmente foi de tentar retornar com o espírito do juniorismo, do companheirismo entre júniors. Mas para exercer a liderança da minha organização local em 2016, busquei me preparar e busquei estar nos eventos mundiais, conhecendo a dinâmica de outras organizações locais ao redor do mundo. Estive no Congresso Mundial de 100 anos de fundação da JCI Mundial, em Kanazawa, no Japão, uma grande experiência que me trouxe ainda mais preparo para exercer a presidência local da JCI Campos. E tenho certeza que os resultados foram obtidos. Em 2015 e 2016, desenvolvemos diversos projetos, entre eles Conheço o Candidato, em 2016, ou a retomada do projeto Oratório nas Escolas, que gerou grande impacto e gera até hoje no nosso município. Retomamos a participação na Rancheirada da Coesa, fizemos outras parcerias que nos renderam prêmios na Convenção Nacional, como o melhor programa de relação interinstitucional em parceria com a Câmara de Vereadores, desenvolvendo projetos para se pensar o município para além dos royalties. Então a JCI se reinseriu no cenário da nossa cidade e hoje ela volta a ser ainda mais respeitada pela comunidade por todo o impacto que ela é possível e ela é capaz de gerar na nossa cidade. E naquele momento, em 2016, através do Fernando, a gente começou esse trabalho de reconstrução, né, de convidar novos membros e começar a voltar a ter braços para trabalhar, né? No período anterior a gente tinha muita ideia, muito projeto, mas quase não tínhamos membro. E o compromisso que eu tinha em mente na minha gestão era de fazer uma ponte, né? A gestão 2016 foi muito bem sucedida nesse trabalho de reconstrução e a principal preocupação que eu tinha não era de fazer grandes projetos ou de fazer muitos projetos. Era, na verdade, de construir uma ponte ligando, né, a gestão 2016 com a gestão 2018. Era mais consolidar, capacitar os membros que entraram em 2016 e para que esse impacto maior fosse colhido em 2018. Né? Então, eu tinha em mente um trio de gestão. Estou presidente nesse ano de 2018, ano da gravação desse documentário, com muito orgulho, presidente da JCI Campos. Bem, ingressei na JCI cerca de 3 anos atrás, depois de conhecer a instituição durante muito tempo, mas não ter aceitado o convite, até Fernando me convencer a ingressar, Fernando Loureiro, e mudou a minha vida completamente. Esse ano, com muito orgulho, estando presidente, um ano de muitas realizações, conseguimos ter um crescimento extraordinário em número de membros, de realizações. Desenvolvemos diversos projetos ao longo desse ano que impactaram muito a comunidade,
que impactaram de fato aqueles que estão na JCI, os membros, que a primeira grande missão da JCI é capacitar os seus membros, é formar lideranças. Então tivemos projetos importantes que conseguiram marcar um espaço da JCI enquanto organização que integra o terceiro setor, que é um dos nossos marcos objetivos também, e projetos que, além de tudo, buscassem desenvolvimento das pessoas, autoconhecimento, para que nós pudéssemos ser pessoas melhores, ser seres humanos melhores. Então, um ano que marca para mim, marca a minha vida, e tenho certeza que marca a JCI, um ano de crescimento, um ano de desenvolvimento enquanto organização local, enquanto organização do terceiro setor na cidade de Campos, que volta a resgatar a sua origem, dando o devido respeito e honrando o seu legado, voltando a marcar aí à frente das trincheiras as principais discussões importantes para a cidade. Agora, recentemente, a gente está discutindo o plano diretor, por exemplo, do município, discutimos eleição, discutimos, como eu disse, autoconhecimento, desenvolvimento, e um tema muito importante, que é empreendedorismo social. A gente vem dando uma vertente JCI como uma organização que pode e deve estar nas cabeças aí das grandes discussões da cidade, atraindo jovens nas faculdades, nas instituições de um modo geral, para atuar aí nessa trincheira importante. Então, um ano de crescimento e desenvolvimento, sem sombra de dúvida, é uma marca de 2018 que eu vou levar para a minha vida. Espero ter deixado, estar deixando ainda esse resto de 2018 aí, para que a gente possa continuar marcando e impactando positivamente os membros e a sociedade de um modo geral. E o que a JCI mudou minha vida foi principalmente o meu modo de enxergar as coisas. A JCI me deu uma visão muito mais ampla sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre o mundo, né, sobre as pessoas desse mundo. A nossa instituição, a nível mundial, tem pessoas de diferentes raças, diferentes etnias, diferentes culturas. Então, toda essa vivência dentro da JCI me fez crescer bastante e me tornar uma pessoa muito melhor, podendo ajudar a sociedade. Ter participado da Câmara Júnior, sem sombra de dúvidas, foi o meu segundo nascimento, né? O meu primeiro nascimento foi o meu nascimento natural, mas a Câmara Júnior me fez nascer para um mundo totalmente globalizado. Minha visão de mundo hoje não se limita à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Eu tenho amigos que eu cativo até hoje no mundo inteiro, então é super importante participar dessa organização. Muitas pessoas me perguntam o que é a JCI, me perguntam o que é esse raio dessa Câmara Júnior, e é muito difícil definir. Eu falo para todo mundo de uma maneira simples que é uma casa de oportunidades. Então a JCI praticamente me desenvolveu, me colocando com seus cursos, com suas palestras, curso de oratória, tudo isso me permitiu que eu me desenvolvesse a ponto de falar em público com menos temor do que a gente tinha antes de entrar na JCI. É complicado quando a gente levanta uma bandeira dessa e se sente sozinho, mas quando a gente levanta essa bandeira e encontra uma federação de líderes que acredita nisso, é muito melhor. Aqui no capítulo de Campos, nós realmente aprendemos a liderar. E a Câmara Júnior é a melhor escola de liderança do mundo. Aprender a liderar, né? A liderança do trabalho voluntário não é uma liderança fácil, você envolver as pessoas. Esse aprendizado, para mim, hoje eu vejo nitidamente no meu campo profissional o quanto eu amadureci, e eu vejo que toda essa bagagem eu adquiri na JCI. A Câmara Júnior é uma escola de formação de jovens líderes que deve sempre estar funcionando. Temos que incentivar cada vez mais a abrir Câmara Júnior em todo o Brasil. Só quem não participa de uma organização como essa não sabe o que está perdendo. A Câmara Júnior representou uma página maravilhosa na minha vida. Eu era uma pessoa antes da Câmara Júnior e me transformei numa pessoa, num jovem muito melhor, muito mais preparado, entusiasmado, corajoso. E além disso, tudo isso que eu pude usufruir de transformação na minha vida, digamos, profissional, eu também colhi na forma de amizades para a vida toda. A Câmara Júnior tem esse dom de fazer amigos que você vai levar por sua vida toda. E eu tenho inúmeros deles aqui
no Brasil e até fora do Brasil. Pessoas que até ficam muito tempo sem falar, mas quando falamos é um carinho, uma coisa, um afeto especial que só a Câmara Júnior dá. E algumas vezes quando eu vou a alguns municípios fora da cidade de Campos e encontro um membro JCI, ele lida comigo como se a gente fosse parceiro cotidiano. Então eu aprendi com a JCI o que é a essência do companheirismo. Ter participado da Câmara Júnior foi um marco importante na minha vida, porque me trouxe boas amizades, experiência, me deu norte voltado para a comunidade, me fez sentir membro da comunidade, porque eu passei a conhecer mais onde eu morava, para que eu estava, qual seria o meu papel dentro da minha comunidade. E o juniorismo traz isso, de bom para todos nós. Além da amizade que eu cultivo até hoje, que foi um grande tesouro da minha vida, é o grande tesouro da minha vida, são as amizades conquistadas no juniorismo. Uma das maiores importâncias da nossa vida dentro do movimento é o companheirismo e o conhecimento que a gente tem dentro da organização. E sem falar de que ela nos prepara para viver, para que nós possamos ter compromisso, responsabilidade com tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. E eu fico muito feliz que hoje o movimento tem um desdobramento um pouco diferente ou totalmente diferente da época, que era mais social e menos formador, mas continua vibrante, atuante e de uma forma muito espetacular. A JCI, ela reforça uma crença minha. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem. E muitas coisas acontecem porque as pessoas querem a mudança, acreditam na mudança, mas se mobilizam pouco para a mudança. E eu acredito que a JCI ela veio provar para mim que existe um grupo de pessoas sim dispostas a ajudar, dispostas a transformar a realidade e a ser pessoa melhor e fazer do seu lugar algo melhor. A JCI é uma casa de inúmeras e infinitas oportunidades. A JCI oportuniza aos jovens desenvolvimento e geração de impacto nas suas comunidades. A JCI ela vai além da capacidade de desenvolver a liderança, a comunicação, a capacidade de desenvolver projetos. A JCI é uma casa de oportunidades e é uma casa onde se cria uma nova família. A JCI Campos é uma família, a JCI Campos se trata como uma família. O companheirismo é a base que faz a JCI há 57 anos ser tão impactante e tão representativa na nossa cidade. Que é muito importante que o companheiro Júnior se coloque a aprender e colocar em prática tudo que ele aprende. E quando a gente vai numa reunião de Câmara Júnior, a um encontro qualquer de Câmara Júnior, aquilo revigora quem gosta do juniorismo. O juniorismo impregna na alma da pessoa e isso faz muito bem. É quando você está na plenária e observa o quantitativo de pessoas novas que vêm visitar e o brilho nos olhos dessas pessoas por conhecer uma instituição como a JCI. Uma instituição mundial que faz não pela humanidade, mas sim por cada um participante, né, do seu quadro e da humanidade consequentemente. A JCI realmente faz parte da minha vida de maneira indissociável e eu sou muito grato à casa. Eu sempre falo, aonde eu vou na minha vida, eu levo a carta de princípio da JCI. E que é uma carta que nos ensina a viver e nos ensina a ter responsabilidade. Então, se eu pudesse definir a JCI, não tem outra frase, não tem outro significado que me vem à cabeça, nem faz mais sentido para mim, de que a JCI torna claro e ela marca dentro da gente que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Fica a mensagem para os companheiros, a eterna gratidão desse convívio que temos e por certo teremos ainda. Eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de ser júnior. Foram lições que eu extraí para a minha vida pessoal, vida de cidadão prestante, e me sinto um companheiro eterno da Câmara Júnior. O que eu fico muito feliz
Eu hoje estou com 85 anos e continuo júnior, ou seja, continuo jovem.